Hola y te doy las bienvenidas a nuestra segunda classe. Hoje é a segunda aula da Jornada do Espanhol Intensivo. Como eu tinha dito, a primeira aula e a primeira live foram para ajustar a direção. Depois de termos conversado sobre algumas questões que podem estar atrapalhando e atrasando a sua evolução no espanhol, a partir de hoje nós vamos falar sobre o que você precisa fazer para destravar e aprender espanhol de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Agora, para começarmos a nossa segunda aula, eu gostaria que você olhasse atentamente para essas imagens. Você se sentiria tranquilo, tranquila dentro de um lugar como esse? Não? Por que não? O que está acontecendo aí? Toda a estrutura está comprometida porque a base não foi feita de forma adequada. Agora, olha para essa outra imagem. Esse castelo fica na Espanha. Esse é o castillo en pie mais antiguo de Espanha. Está entre os mais antigos do mundo. Veja que aí diz que é o castelo em pé mais antigo da Espanha. Então existem outros mais antigos, só que desmoronaram, desabaram ou não é possível mais reerguê-los. E esse, olha como é que está a conservação. Ele foi construído no século X. Agora que você já analisou as imagens, me fala, como é que você quer que seja o seu espanhol? Para que você evolua cada vez mais e consiga construir o seu castelo na língua espanhola, você precisa de bases sólidas. E como é que acontece a construção da fluência? Ninguém de uma hora para outra se torna fluente no idioma. Isso é sempre um processo, é uma construção. Imagina que cada vocabulário novo que você aprende, uma situação em que você consegue se comunicar, frases novas, é um tijolinho para o seu castelo. Só que não adianta você simplesmente colocar os tijolos e não uni-los para que isso fique firme. Senão, vai daqui a pouco cair tudo, cada tijolo vai para um lado. Para isso, você precisa também de um cimento. E nessa nossa alegoria, o que seria o cimento? Seria a sua capacidade de internalizar tudo aquilo que você aprendeu. Porque, na verdade, quando é que nós alcançamos a fluência? É quando nós já conseguimos nos comunicar com naturalidade e segurança em várias situações. E os nativos nos compreendem. E o que é preciso para alcançar esse nível? Chegar à fluência. Aprender, internalizar vários assuntos. E quando nós já conseguimos aprender, já internalizamos como é que se comunica em vários temas e nos sentimos à vontade para falar sobre isso, para escrever sobre isso, aí sim nós alcançamos a fluência. Os temas considerados de nível básico são aqueles que fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, são as estruturas mais simples. E não adianta a gente tentar compreender, falar, escrever expressões mais complexas, como, por exemplo, aprender espanhol para negócios, para o seu trabalho, para fazer uma tese de mestrado, se nós não aprendemos ainda as estruturas simples. Agora me diga como é que está a sua base. Você conseguiria, por exemplo, falar durante 5 minutos sobre você? Se apresentar, falar dados pessoais, onde você mora, como é a sua família, o que você gosta de fazer, como é a sua rotina. E dentro disso, precisaríamos analisar as estruturas. Os artigos estão sendo colocados corretamente? Os verbos no presente do indicativo foram usados corretamente? Qual é a sua riqueza de vocabulário a descrever a sua rotina, você mesmo, você mesma, a sua família, falar sobre a sua casa? Você se sentiria confortável? Falaria com naturalidade? Agora, se você analisou aí, tem até algum conhecimento de espanhol, mas acha que as suas bases não estão lá muito firmes, não se preocupe, porque aprender espanhol é simples e é rápido, mas não é fácil. Olha esse bonequinho construindo a fluência. Aprender espanhol, assim como toda grande habilidade que nós queremos aprender, requer disciplina, paciência e um método eficiente. Disciplina para estudar com constância, paciência para entender que isso se trata de um processo e não vai acontecer em uma semana e nem em um mês. E um método capaz de fazer você aprender, internalizar cada um daqueles tijolinhos que nós vimos ali e possa somar a outros a cada dia sem esquecer, de verdade, internalizando aquele conhecimento e evoluindo cada vez mais. Agora, a construção da fluência, além de uma base sólida,
requer também um conhecimento com relação a como é que você vai colocar estes tijolos. Qual dessas duas paredes aí vai representar o seu desenvolvimento na língua espanhola? Essa é a diferença de um aprendizado que respeita um passo a passo e um, entre aspas, aprendizado que acontece de uma maneira desordenada, em que você até sente que às vezes está evoluindo, está compreendendo mais aquilo que ouve, mas ainda não está falando do jeito que você gostaria, consegue entender um texto, mas não consegue escrever, aprende palavras, aprende verbos, mas não sabe em que situação aplicá-los. E aí, a sua parede fica igual a essa segunda aqui. E para que o seu aprendizado de espanhol seja como essa primeira parede, que tenha bases sólidas e que você consiga construir a sua fluência de uma maneira efetiva, rápida, aprendendo, internalizando tudo aquilo que você está estudando, sem esquecer na hora que precisar usar, e fazer com que a cada dia de estudo você consiga somar mais conhecimentos àquilo que você já sabe, que você já internalizou. Para que isso seja possível, nessa aula eu vou te mostrar 4 estratégias que você vai começar a colocar em prática a partir de hoje. Combinado? E a primeira é a imersão. Se você quer aprender espanhol, você precisa começar a respirar espanhol. Tudo o que está em volta de você precisa estar, de alguma forma, te comunicando com o espanhol, te conectando ao espanhol. E isso serve para 2 coisas. Para que você aprenda cada vez mais e para que você mostre para o seu cérebro qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo. E quanto mais você está em contato com o espanhol, mais você ativa o seu cérebro para a percepção de que isso é importante para você. Talvez você já tenha até escutado esse papo de imersão e tal, mas será que você está fazendo isso da maneira correta? Vamos lá. Primeiro ponto. Não é preciso morar num país onde só se fala espanhol para que você faça uma imersão. Hoje em dia, com todos os recursos que nós temos, isso é bem possível. Por exemplo, nós temos aí o nosso celular, que pode estar em espanhol. Como se diz celular em espanhol? Móvil ou celular. Tu ordenador, como se diz computador em espanhol? Ordenador ou computadora. E tus redes sociales, las redes sociales. Em espanhol, quando nós temos palavras no plural e queremos formar uma sigla, a sigla fica assim mesmo com a letra repetida para indicar que é plural. Então, RRSS, redes sociales. Se fosse recursos humanos, RRHH, RRHH, los recursos humanos. É assim mesmo. Eu imagino que você deva passar algumas horas do seu dia com o celular, nas redes sociais, e nem que seja aos fins de semana, de vez em quando você vai lá dar uma olhadinha na Netflix, certo? Escolher um filme, uma série nova para assistir. Então, o primeiro passo é colocar tudo isso para o espanhol. Não se preocupe, não se desespere se você não conhece nada de espanhol, porque como é uma língua muito parecida, você vai encontrar muitas palavras semelhantes, bem parecidas, com um finalzinho diferente ou com uma letra diferente. Sem contar que, como você já conhece o seu celular, o seu computador, como é que funcionam as redes sociais da Netflix, você não vai ter muitas dificuldades. Ao encontrar uma palavra que seja super diferente, você já vai ter uma ideia do que faz, o que acontece se você clicar ali. E tem gente que já fez isso tudo, já passou todos os eletrônicos da Netflix, das redes sociais, e esteja agora aqui até assistindo essa aula e pensando, poxa, mas já faz algum tempo que eu fiz isso e não senti muita diferença, porque somente a imersão por imersão não vai fazer você destravar o espanhol. Assim como há muitos brasileiros que moram há anos em países onde se fala espanhol e ainda não adquiriu o nível de fluência na língua espanhola. Então, não basta só você ficar ouvindo e lendo espanhol por muito tempo para simplesmente você dizer que isso vai me fazer aprender. Se você fez a imersão, se você criou todo esse ambiente de imersão, mergulha, explora. Então, o que vai fazer você aproveitar essa imersão é começar a fuxicar o seu celular. Por mais que você já conheça as funções, vai lá em configurações, vê o que aparece ali, como é que você modifica o volume, como é que você altera o tom de chamada, a musiquinha da chamada. Então, começa a mexer. Vai lá nas suas redes sociais, por mais que você não poste nada, finge que você vai postar uma foto, vê o que aparece ali, vai nas configurações, na descrição, em salvar, vê o que aparece.
Porque o que vai destravar o seu espanhol com essa imersão é essa atitude de buscar, de ter essa curiosidade, de entender como é que é tudo que tem ali em espanhol. Vai no seu e-mail, vai na Netflix, começa a procurar filmes novos, séries novas, leia a descrição. Com certeza, quando você começar a fazer isso, vai começar a aprender muito mais. E se você estiver com o seu caderno do lado e começar a anotar as expressões novas, as palavras novas que você encontrar com essa experiência, nossa, melhor ainda. Além de colocar os eletrônicos, as redes sociais, Netflix em espanhol, o que mais você pode fazer para criar esse ambiente de imersão em que você vai estar de forma ativa, participando desse processo? Pensa aí o que você costuma fazer. Esse verbo soler em espanhol significa ter o costume de fazer alguma coisa. Então, eu te pergunto, que sueles hacer? O que você costuma fazer? Então, veja de que forma o espanhol pode participar disso. Você ouve música, por exemplo, enquanto vai para o trabalho? Então, faz uma playlist em espanhol. Você faz uma agenda, anota ali tudo que você precisa fazer? Comece a fazer em espanhol de acordo com aquilo que você já sabe. Dias da semana, um ou outro verbo, uma ou outra frase que você já tem aprendido. Outra pergunta, e essa é importantíssima, é: o que você gosta de fazer? Como é que a gente pergunta isso em espanhol? Que te gusta hacer? Que te gusta hacer? Que te gusta hacer? Você gosta de algum esporte específico? Gosta de cozinhar? De ver receitas? Que tipo de programas você gosta de assistir? Quais são os assuntos que te interessam? Quais são aqueles temas que você adora conversar? Procure sobre isso em espanhol. No Google, você pode mudar o idioma da sua pesquisa ou então colocar lá a palavra de pesquisa e colocar no final .es ou .ar.mx. De acordo com o país, os resultados vão ser todos em espanhol. Isso vai servir para te motivar, mas também vai ser fundamental para que você aprenda de forma rápida e para te ajudar a memorizar, porque esses assuntos que te interessam já estão aí carregados de sentimentos, de emoções, e isso já mostra para o seu cérebro que são coisas importantes para você. Com certeza, você vai ter facilidade em aprender palavras e frases que você veja dentro de um contexto desses assuntos que te interessam. Agora veja como é importante que você tenha um método, que você tenha alguém te auxiliando nesse processo, mas que você também desenvolva uma certa autonomia. Quando você junta esses dois elementos, é que você consegue aprender espanhol de maneira muito mais rápida e eficiente, sem esquecer daquilo que você já estudou. Agora que você já sabe como fazer uma imersão de verdade que vai fazer toda a diferença para o seu aprendizado, vamos ver como é que você pode ampliar o seu vocabulário. Muita gente acha que está velha demais para aprender espanhol ou que não tem facilidades para o idioma porque não consegue memorizar aquilo que estudou. Na verdade, a grande questão aí é que nós temos duas formas de memorizar, né? Nós temos duas memórias: memória de curto prazo e memória de longo prazo. O importante aí, na hora que nós aprendemos algo de verdade, é que nós passamos esse conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E como é que isso acontece no nosso cérebro? Vamos ver. Nós recebemos um input sensorial, simplesmente alguma coisa que apareceu ali para nós, como por exemplo, andando pela rua. Passaram várias pessoas por nós, plantas, carros, casas, mas isso não é importante. Memória sensorial. Aconteceu alguma coisa que foi um pouquinho mais marcante, um carro buzinou, algo assim, e você deu um pouco mais de atenção. Informação a qual não se presta atenção é perdida. Você deu ali uma atenção, passa para a memória de curto prazo. Passando para a memória de curto prazo, talvez ao chegar no trabalho ou ao chegar em casa, você pode comentar com alguém que aconteceu ali, né? Poxa, o ciclista passou na frente do carro e o homem deu o maior buzinadão, quase que acontece um acidente ali. Contou aquilo que aconteceu. Por que você consegue se lembrar? Porque foi para sua memória de curto prazo. Porém, informação que não é repetida é perdida. Aquilo não foi tão marcante para você, não foi tão importante. Você contou uma vez, depois não pensou mais naquilo e não repetiu essa história para mais ninguém. Não foi ali tão marcante. Então, o seu cérebro já deletou aquilo. Se foi algo marcante, algo muito importante, vai para a memória de longo prazo. Porém, alguma informação pode ser perdida com o passar do tempo.
como, por exemplo, as nossas lembranças, né? Depois de um tempo, depois de anos, a gente consegue se lembrar cada vez com menos detalhes, com menos precisão, determinados acontecimentos que foram importantes para nós. E agora, como é que nós fazemos para passar aquilo que nós aprendemos numa aula, que está ali na memória de curto prazo, para a memória de longo prazo? Vamos ver um exemplo. Como podemos fazer isso? Vou dar um exemplo aqui com os dias da semana, que é um vocabulário de nível bem inicial. Los dias de la semana. Se você já conhece os dias da semana, quer testar agora seu conhecimento? Eu vou te dar uma tarefa e depois você pausa o vídeo para fazer. Escreva os dias da semana num papel, leia-os em voz alta e escreva 3 frases usando os dias da semana. Você pode pausar o vídeo agora para fazer esse exercício se você já conhece esse vocabulário. E aí depois você continua assistindo para ver se você escreveu corretamente, se você pronunciou corretamente e se as frases que você criou vão estar semelhantes àquelas que nós vamos ver aqui. Vamos a empezar una clase de español ahora. Tenemos aquí en esta historieta los días de la semana. Esta historieta, este personaje, si no conoces, se llama Gaturro. Gaturro es argentino y es un personaje muy divertido. Es un gatito que es muy divertido. Y como los gatitos a veces son un poco perezosos. ¿Cómo se dice preguiçosos? En español, perezosos. Los gatos a veces son perezosos, ¿verdad? Vamos a ver la evolución del estado de ánimo en la semana. De acuerdo con Gaturro, mira la carita que él tiene el martes. El martes está así. El miércoles, ya empieza a levantar aquí la pierna. El jueves ya se para, ya se pone de pie. ¿Cómo decimos ficar en pie en español? Pararse o ponerse de pie. Él ya se para o ya se pone de pie. El viernes está un poco más contento. Y el sábado está flipando, está muy contento. El domingo, ¿qué pasa, Gaturro? Ya empieza a ponerse un poco triste. Y el lunes, mira cómo está el pobre, el pobrecito, está de esta forma. Ya no hay ánimo, está totalmente agotado, ¿no? Vamos a ver los días de la semana. ¿Cuáles días forman parte del fin de semana? Esta es una pregunta fácil, ¿no? Porque son los mismos días que tenemos en portugués. El sábado y el domingo. Sábado y domingo. Y los días laborales son estos otros 5 días. Después de domingo, ¿qué día será? Lunes. Y después de lunes, volvemos al inicio de la historieta. Martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y podemos dividir estos días en días laborales, días en que trabajamos, vamos a la escuela, e el fin de semana. Eu poderia ter começado essa explicação dos dias da semana já te mostrando quais são os dias da semana. Agora, quando nós fazemos isso dentro de um contexto onde tem uma historinha que é engraçadinha, que talvez você se identifique, né? Será que você se sente assim no fim de semana? No domingo já começa a ficar um pouco mais desanimado e segunda-feira dá aquela preguiça terrível. Se você se identificou de alguma forma com essa história, isso já vai te ajudar a memorizar também. Então veja como é importante estudarmos vocabulário dentro de um contexto. Agora me diz uma coisa, só uma perguntinha aqui. Ficou muito complicado entender a nossa aula sobre dias da semana? Você conseguiu entender a explicação, mesmo sendo um trecho aqui do nosso vídeo todo em espanhol? Estudar espanhol tem essa grande vantagem. Diferente do que acontece em outros idiomas que são muito diferentes do nosso, você pode começar a estudar espanhol ouvindo explicações em espanhol desde a primeira aula, numa velocidade que você compreenda, com explicações com relação a alguma palavra que apareça ali. E isso também é uma maneira de fazer com que você esteja com muito mais atenção àquilo que está sendo dito e sendo explicado.
Você não só está ouvindo espanhol, mas você está aprendendo espanhol ouvindo espanhol. Você está escutando e tentando compreender e também está aprendendo um conteúdo novo, aprendendo algo novo. Isso também faz parte de um método de aprendizado ativo, em que você aprende muito mais rápido, justamente por estar associando ali várias habilidades ao mesmo tempo, tudo focado, tudo com atenção total à língua espanhola. Agora o passo 3, aprender frases. E isso está relacionado a uma gramática dentro de contexto. Ainda sobre os dias da semana, vamos ver um diálogo aqui. Que dia é hoje? Hoy es jueves, 10 de febrero. El sábado vas a viajar, ¿verdad? Sí, voy a Buenos Aires y volveré el miércoles. Pero, ¿los miércoles no tienes clases de español? Sí, y también los lunes. Pero la próxima semana voy a aprender y practicar en el viaje. Ahora que estoy estudiando español, voy a aprovechar mucho más. Seguro que sí. Você pode aproveitar essa parte do vídeo para aprender sobre pronúncia. Volta um pouquinho e tenta ler comigo. Agora vamos ver algumas observações ainda sobre os dias da semana. Aqui temos algumas frases. El sábado vas a viajar, ¿verdad? Sí, voy a Buenos Aires y volveré el miércoles. Pero los miércoles no tienes clases de español? Sí, y también los lunes. ¿Cuál es la observación aquí? Los días de la semana en español son masculinos, porque en portugués decimos a segunda-feira, a quarta-feira, a sexta-feira. Solamente los días de fin de semana son masculinos en portugués, ¿sí? O sábado o domingo. En español, todos son masculinos. Está aquí el sábado y también el miércoles. En portugués, a quarta-feira. Otra observación muy importante. En portugués solemos usar una preposición antes de los días de la semana, ¿no? Decimos, no sábado eu vou viajar, na segunda-feira eu estudo espanhol. En español no usamos esta preposición. Mira cómo es. El sábado vas a viajar. Volveré el miércoles. En portugués, eu voltarei na quarta-feira. Pero en español ponemos aquí solamente el artículo. Otra observación es sobre cómo formamos el singular y el plural de los días de la semana. ¿Por qué aparece aquí? El sábado, el miércoles. Y el plural, los miércoles, los lunes. Miércoles, miércoles, mira, no hay ningún cambio en esta palabra. No tem nenhuma mudança. Como se dice mudança en español? Cambio. No hay ningún cambio en esta palabra. Vamos a ver el singular y el plural de los días de la semana. En singular, vamos a usar el artículo masculino en singular. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y en plural, el artículo masculino en plural, los. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Aquí, hasta aquí, no ha cambiado nada. Los sábados, los domingos. Ahora sí, en sábado y domingo agregamos una S al final. Agregamos la letra S al final. ¿Por qué eso no pasó en los demás días de la semana? Porque son palabras que terminan con la S. Entonces, el singular y el plural es la misma palabra. El lunes, los lunes. El sábado voy a viajar y volveré el miércoles. O sea, esto va a ocurrir solamente en aquel día. También el sábado, ¿no? El sábado, esta persona va a viajar y va a volver el miércoles. Es algo que va a ocurrir, que va a pasar solamente una vez. Pero si decimos, los miércoles y lunes tengo clase de español, eso significa que es algo que se repite. Eso se repite toda la semana.
todos los miércoles y lunes esta persona tiene clases de espanhol. Qual é a diferença aqui de dizer el miércoles e los miércoles? Quando nós falamos el miércoles, é algo que vai acontecer somente naquela quarta-feira. Se eu digo los miércoles, é algo que eu faço todas as quartas-feiras. Agora, nós precisamos formar frases. Já aprendemos o vocabulário e o mais importante é ver a aplicação. Em que situação que nós vamos usar isso e como é que são as frases quando nós usamos os dias da semana em espanhol. Já viu que há algumas diferenças aí entre usar os dias da semana, como a gente fala em português, e em espanhol. Por exemplo, nós não vamos usar a preposição em espanhol. Portanto, nem sempre vale aquilo de conhecer as palavras em português, conhecer as palavras em espanhol e ir traduzindo palavra por palavra. Nem sempre isso vai funcionar. E agora vamos ver algumas frases que nós podemos usar com os dias da semana. Hoy es, como se dice hoje é em espanhol? Hoy es jueves. ¿Qué día de la semana es hoy para ti que estás viendo este video? Agora eu quero que você pense num compromisso que você tem aí na próxima sexta-feira e tenta completar essa frase. El viernes tengo. Você pode completar aí com tengo clases de espanhol, tengo una reunión, ou tengo un examen, uma prova. Ou então, você pode dizer tengo que, e aí uma ação. Tengo que ir al supermercado. Agora, pensa em algo que se repete aí, que você faz toda sexta-feira. Los viernes tengo. Se não tem nada que você faça toda sexta-feira, nós podemos inventar aqui. Los viernes tengo clases de espanhol. El lunes voy a... E aí? Agora pensa em alguma coisa que você precisa fazer na segunda-feira. El lunes voy a trabajar. E além do ir a, você pode também usar ir al. Qual é a diferença? Voy a hacer alguna cosa, voy a trabajar, voy a salir, voy a estudiar, voy a ver una serie. O a algún lugar que sea femenino. Voy a la disco, a la discoteca. Voy a la panadería. Então, veja que aqui a gente acabou de ver outra estrutura que é diferente da do português, que nós vimos até na aula 1 também. Ir a hacer algo. Siempre que usamos ir con este sentido de hacer un plan para el futuro, vamos a usar a después. Voy a trabajar, voy a salir. Voy al, si se trata de un lugar masculino. Voy al supermercado. Voy al café, voy al gimnasio. Es un lugar donde se hace musculación, donde se hace actividad física. Como se dice academia de ginástica en español? Gimnasio. El gimnasio. Voy al gimnasio. Voy al colegio. Voy al hospital. Voy al restaurante. E para que você consiga completar as frases com algo que faça parte da sua rotina, mesmo que você não conheça essa palavra, use esse site aqui, wordreference.com, que é muito mais eficiente que o Google Tradutor. Coloque aqui português-espanhol ou espanhol-português, como você preferir. Você pode trocar aqui na setinha ou aqui, você vai escolher português-espanhol para descobrir como é que é uma palavra em espanhol. Se você quiser traduzir alguma palavra, coloque aqui espanhol para o português. Coloca a palavra que você quer e clica aqui na lupa. E aí vai aparecer a palavra. Você vai ter a opção de escutar ainda com o acento que você deseja. Você pode escolher entre México, Espanha ou Argentina. E aqui esse percentual é de acordo com a velocidade. 100% é a velocidade normal. Você pode optar também por ouvir um pouquinho mais devagar, para que você tenha ali total atenção à pronúncia e consiga ouvir ali talvez aquele pedacinho que você tenha ficado com alguma dúvida. E aqui eu busquei a palavra cine. Digamos que você queira dizer que na sexta-feira você vai ao cinema. El viernes voy al cine. Agora já sabemos que a palavra é cine. Voy al cine. E aqui você vai ver os significados
Eu printei só ali o início, mas o Word Reference, ele costuma mostrar vários exemplos de uso daquelas palavras e às vezes quando varia de um país para o outro. Então é um recurso muito mais rico do que você colocar a palavra lá no Google Tradutor. Você que está querendo aprender espanhol, use esse site e não o Google Tradutor. E agora, depois da gente ter visto algumas estruturas que são bem diferentes do português, nossa, dia da semana é masculino, vou dizer el lunes, e aí o plural não muda, los lunes. Esse estranhamento é natural no início. E o que a gente faz para se sentir mais à vontade, mais confortável falando espanhol, falando essas frases, palavras, estruturas que são tão diferentes do português? Presta muita atenção nessa frase. Naturalidade é repetição. Quanto mais você ouve, lê e fala, mais aquilo vai parecer natural, normal, tranquilo para você. E você vai sentir cada vez um maior conforto em falar daquele jeito. Você já ouviu muitas vezes, já começa a não soar mais estranho. Para isso, você precisa ter essa repetição. Ouvir muitas vezes, falar muitas vezes, ler muitas vezes. Então, esse exercício de ouvir muito, falar muito, ler muito, não serve somente para que a gente consiga memorizar, internalizar os conhecimentos. Serve também para que a gente consiga adquirir essa fluência, essa confiança ao falar. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar espanhol, vários sons pareciam muito estranhos para mim, algumas palavras. E como é que aquilo foi se naturalizando? Conforme eu ia falando, tentando, treinando, errando, até que um dia eu comecei a acertar. E depois de pouco tempo, já soava muito mais natural para mim. E todo mundo que fala um idioma com naturalidade e confiança passou por essas etapas de ter contato com uma estrutura diferente, ter ali um estranhamento inicial e depois pôs em prática, treinou, errou, até que acertou. E o nosso quarto ponto importantíssimo aqui é aprimorar a pronúncia. Quando? A partir de quando? Sempre. Sempre. Desde o primeiro dia de aula de espanhol. Mas como assim? Às vezes, no primeiro dia, o aluno não sabe nada. Mas ele vai aprender alguma coisa ali, certo? Vai aprender a cumprimentar, vai aprender algumas frases, algumas palavras. É a partir daí, desse momento, que você deve começar a falar espanhol e aperfeiçoar a sua pronúncia, com esse pouquinho aí que você aprendeu no seu primeiro dia. E sobre o tema pronúncia, nós sabemos muito bem quais são as pedras no sapato dos brasileiros. E é por isso que nessa aula a gente vai tratar de um dos assuntos que eu diria que é mais complicado para os falantes da língua portuguesa quando estão aprendendo espanhol. E quais são essas letras? Vamos falar do som do J e do som do R em espanhol. Primeiramente, o som do J. O nome dessa letra em espanhol é J. La J. Repete aí comigo o nome da letra. J. 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 Consegue perceber o que está acontecendo na sua boca? Onde é que é produzido esse som do J? J. É aqui atrás da boca, né? Aqui pertinho da garganta. Parece até os dois R's de carro, mas é um pouquinho mais forçado. É ro, ro. Então, é esse som que acontece aqui atrás. Coloca a mão aqui, ó, bem quase aqui no seu pescoço e faz esse som. Re, 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 re. Tá sentindo vibrar aqui atrás? Re. O som do J vai ser produzido sempre nessa parte aqui da boca. E o som do GE e do GI também é o mesmo som do J. Assim como acontece em português, né? Gente, gigante, é o mesmo som do J. Em espanhol, gente, gigante. O GE e o GI também vão ter o mesmo som do J. Vamos treinar com essas frases que apareceram aí no nosso texto, no nosso diálogo e também outras que eu coloquei. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. El sábado vas a viajar. El sábado vas a viajar. El sábado vas a viajar. Voy a practicar en el viaje. Voy a practicar en el viaje.
Juan guarda los juguetes en la caja. Juan guarda los juguetes en la caja. Muito bem, já repetimos. Agora, se você quiser, é só você voltar mais um pouquinho para você compreender bem esse som do J, fixar bem onde é que ele é produzido e conseguir olhar para a letra e produzir esse som. Encontrou o J, então, o som é re. Jueves, viajar, viaje, juguetes, Juan, caja. E que significa juguetes? Em português, brinquedos. Então, o Juan guarda os brinquedos na caixa. Agora vamos para o som do R. Primeiro o R mais fraco, aquele que não está no início da palavra. Vai ser o mesmo som que nós temos em português em arara. Re, 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 re. Faz esse som muitas vezes para que você entenda ali o que está acontecendo na sua boca quando você faz esse som. Re, 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 re. Arara, arara, arara. A sua língua sobe, encosta no céu da boca, vibra e faz esse som. Re, 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 re. Então, esse é o mesmo som que nós temos em espanhol. Que dia soy? 10 de febrero. Febrero, febrero. Depois, volveré, volveré el miércoles. El miércoles. Esse aí, que tá antes do C, já é um pouquinho mais forte. Miércoles, miércoles. Mas o som é ainda produzido nesse mesmo lugar da boca. Não é miércoles. É do J. Então, não pode dizer miércoles. É miércoles, miércoles, miércoles. É aqui na frente da boca. O R é sempre aqui na frente da boca. É sempre re, re, re. Voy a aprovechar mucho más. Seguro, seguro que sí. Seguro que sí. Bem parecido com o português. Agora vamos ver os dois R's ou o R inicial, que tem o mesmo som. Quando uma palavra começa com R, então é um R mais forte. E quando tem dois R's, também vai ser o mesmo som. E o que você precisa fazer? Se concentra no som do R fraco, de arara, seguro, seguro, re, 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 re. E aí a gente vai fazer esse som um pouco mais forte, ele vai demorar mais. Então, ao invés de ser re, vai ser re, re, re. Vai tentando aí. Se você não conseguir das primeiras vezes, não tem problema e isso é totalmente normal de acontecer. A sua língua, os seus músculos não estão acostumados a fazer esse som, tá? Então, é uma questão de treinar, de prática mesmo. Como um exercício físico, sabe? Que quanto mais a gente repete, mais fácil vai ficando pra gente fazer. Aqui nós estamos falando de músculos. Então, basta você continuar treinando. Agora, se comprometa a treinar todos os dias, tentar fazer esse som. Re, 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 re. Primeiro faz o R fraco, muitas vezes, prestando bastante atenção ao que está acontecendo na sua boca. Re, re, re. E depois tenta forçar esse som para ele durar mais. Re, re, re. E se você já consegue fazer esse re, para ele sair mais natural, você pode também treinar, fazer esse som por muito tempo, por mais tempo. Tenta fazer isso, porque assim a sua língua, os seus músculos vão se acostumar mais a esse movimento, que é um movimento que eles não costumam fazer para falar português. Então, é mesmo um som, um movimento de músculos que nós precisamos treinar. Agora vamos ler essas frases. Tengo 3, aí ó, o 3 é o R fraco. Tengo 3 perros. Tengo 3 perros. Perros. Tengo 3 perros. Eu tenho 3 cachorros. Escribo lo que está en la pizarra. Escribo lo que está en la pizarra. Como se dice quadro? Sabe aquele quadro que a professora usa? Quadro branco. Pizarra. Pizarra.
Me gusta tu gorro rosa. Me gusta tu gorro rosa. Eu gosto do seu gorro rosa. Me gusta tu gorro rosa. Isabel es la reina de Inglaterra. Isabel es la reina de Inglaterra. Lembra daquelas palavras que nós falamos há pouco tempo? Disciplina, paciência e método. Tenha paciência e entenda qual é o seu momento do processo. Se você não conseguiu fazer o som da doble R hoje, desse R forte, não tem problema. O que você precisa é focar na disciplina e na paciência. Não se cobre tanto, não é um som que o nosso corpo, os nossos músculos estão acostumados a fazer. É preciso mesmo praticar. Nossa, é muito comum que os alunos não consigam de primeira. E é aí que entra também a disciplina. Tenha esse comprometimento. Se você treinar todos os dias, você vai ver que em pouco tempo você vai conseguir fazer esse som. E agora nós vamos estudar o som do R e o som do J juntos em algumas palavras e nas frases. E aí começam a acontecer as confusões. Por quê? Porque o nosso cérebro já está acostumado a olhar para o R e associar a ele um certo som, e olhar para o J e associar a ele outro som. Só que agora nós queremos que o som do J seja esse som de re, que é muito parecido com os dois R's que a gente tem em português. E o som do R vai ser outro diferente, vai ser re. Então agora você precisa focar aqui, colocar máxima atenção na qualidade da pronúncia, esquece a velocidade. O importante é você se concentrar e fazer o som do R aqui na frente da boca, re, e o som do J aqui atrás, re. Combinado? Então vamos treinar. Este reloj es de Juan. Este reloj es de Juan. Este reloj es de Juan. A Ramón le gusta el jamón. A Ramón le gusta el jamón. Que significa esta frase? O Ramon gosta de presunto. Então, muito cuidado para não chamar uma pessoa que se chama Ramon de Ramón em espanhol, porque a pessoa vai achar que você está chamando ela de presunto. O nome próprio em espanhol é Ramón, Ramón. E presunto é jamón, con la J. Próxima frase, hay jugo en la jarra. Hay jugo en la jarra. Tem suco na jarra. La última, Jorge. Esse nome é mesmo desafiador. Cuidado, preste atenção, calma. E vamos lá, vamos repetir. Jorge. 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 Jorge tiene un coche rojo. 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 Jorge tiene un coche rojo. Como decimos vermelho em espanhol, decimos rojo. Reduz o seu nível de cobrança, de estresse, de ansiedade, caso esse exercício tenha sido desafiador demais para você. Naturalidade é repetição. Lembra sempre dessa frase. Você achou que não foi muito fácil hoje? Se você continuar treinando e repetindo, vai ficar cada vez mais fácil. E depois de um tempo começa a ficar automático. Você vai ver o J numa palavra e você já vai ler com o som correto. Você vai ver o R e vai ler com o som correto. Então a chave aqui é paciência, disciplina e repetição. E agora, assim como na nossa primeira aula, você vai sair daqui com uma atividade para fazer. Eu vou te propor 2 desafios na aula de hoje. E o primeiro desafio é o seguinte: você vai escrever 4 frases contando os compromissos que você terá na próxima semana. E uma frase com alguma coisa que você faz toda semana no mesmo dia, aquele compromisso, sabe? Aquela coisa que você repete, toda segunda-feira você faz isso, todo domingo você faz isso. Então, você vai formar essas 5 frases em espanhol. E depois que você já tiver feito as suas frases, coloca lá no grupo do Telegram, porque assim eu posso te ajudar caso tenha alguma correção para fazer e eu vou gravar um áudio
lendo as suas frases para que você possa treinar também a sua pronúncia. E para formar as frases, você vai precisar das estruturas que nós aprendemos hoje. El e o dia da semana, e depois você pode colocar voy a e uma ação, ou voy a um lugar que seja um nome feminino, como a la panadería. Voy al, se for um lugar cujo nome seja masculino. Voy al centro comercial. Ou indicando uma obrigação, tengo que, e depois uma ação. Tengo que trabajar. Tengo que estudiar. E a frase que você vai indicar uma ação que se repete toda semana, você vai começar com los, indicando que está no plural, o dia da semana que você vai usar depois. E aí você vai usar um verbo no presente, como estudio, trabajo, salgo, como, camino, ou então voy al, ou voy a lá, algum lugar que você costume ir, ou alguma coisa que você costume fazer com voy a, todas as semanas, naquele mesmo dia. E o desafio 2 é para você ampliar o seu vocabulário. Assim como nós vimos aqui os dias da semana, de uma maneira em que você precisou pôr mais atenção, analisando a historinha, vendo ali como é que estava a situação do gatinho, você vai fazer o seguinte, com a ajuda do Word Reference, e aí é uma ótima oportunidade para você começar a mexer nele, você vai escolher um cômodo da sua casa e vai escrever o nome dos objetos que tem ali. O segundo desafio você pode fazer de duas formas. Você pode fazer uma lista num papel e você vai colocar os nomes daqueles objetos em espanhol em uma coluna e em outra coluna a tradução, para você não esquecer. No dia seguinte, você vai tampar a tradução e vai olhar para aquelas palavras e vai ver quais são aquelas que você lembrou e as que você ainda precisa ver algumas vezes mais para poder fixar bastante esse novo vocabulário. E essas que você acertou de primeira, já não olhe mais, deixa para olhá-las só na semana seguinte. Foca naquelas que você demorou a lembrar ou que você esqueceu como é que era. E dependendo do nível que você estiver, se você olhar os móveis dos cômodos da sua casa e já souber o nome em espanhol, vai para um vocabulário um pouco mais específico, os alimentos que tem na sua despensa, os tipos de roupa que tem no seu armário, indicando as cores, os tipos de estampa, o tecido, sabe? Se é de renda, se é decotado, se é de manga comprida ou manga curta. Outra forma de fazer, e essa funciona melhor para mim, porque eu tenho muita memória visual, memória fotográfica, é o seguinte: pegar post-its ou então uma tirinha de papel com uma fita adesiva e aí você escreve o nome do objeto e cola no próprio objeto. Assim, conforme você estiver andando pelo cômodo, toda hora você vai estar olhando aquelas palavras. E aquelas que você olhar para o cômodo e já lembrar da palavra, antes mesmo de olhar o papel, aí você tira o papel e cola no seu caderno, cola num outro cantinho, não joga assim fora não, para depois você ter certeza de que você se lembra. Coloca no seu caderno. Aquelas que você não conseguiu lembrar de primeira, deixa ali por mais tempo, que você vai ver que em poucos dias você já vai ter memorizado. Agora, o importante também é que daqui a 1, 2 semanas você reveja esse vocabulário para ter certeza de que você se lembra direitinho. Porque essa memória de longo prazo, se você não tiver de vez em quando revisitando, você pode acabar esquecendo. E se você topar mais esse desafio, faz o seguinte, tira uma fotografia ou dos seus objetos com papeizinhos ou da sua lista, coloca lá nos seus stories no Instagram e me marca. Eu vou adorar ver que você está conosco nessa jornada. Eu te espero para a nossa live de amanhã, onde a gente vai colocar ainda mais em prática como é que você pode memorizar vocabulário, como é que você pode falar espanhol com muito mais naturalidade e segurança. Nos vemos mañana. Tchau!